Olá! No vídeo de hoje nós vamos analisar as propostas do vestibular UFSC 2025 e entender os gêneros cobrados. Vamos lá? O foco temático foi as condições de trabalho e, como de costume, a banca disponibilizou 3 propostas para que o candidato, o vestibulando, pudesse escolher a qual ele queria redigir. Então eu trago aqui para vocês as instruções para a redação que foi aplicada no vestibular 2025 da UFSC, que é a Federal de Santa Catarina. Aqui a gente tem umas breves instruções em relação à realização da prova, né? E daí depois, seguindo, nós temos os textos de apoio. E no texto 1 nós temos, no vestibular unificado, UFSC, IFSC, IFC 2025, foi indicada a leitura de 3 romances. Então aqui ele está falando das leituras obrigatórias que o vestibular solicitou. E um dos temas transversais entre essas obras é a exploração por parte do patrão aos seus empregados, sobretudo quando estes são pretos e mulheres. Então aqui a gente já tem um ponto bem salientado, né? Nós temos um ponto bem salientado aqui em relação à leitura, o que contempla essas leituras obrigatórias. E há um breve resumo, então, desses livros, dessas 3 obras solicitadas, né? Que são uma das obras solicitadas. A primeira é A Torto Arado, do Itamar Vieira. Depois há um resumo do Parque Industrial, da Patrícia Galvão. E o último aqui nós temos Solitária, da Eliana Alves. Então essas 3 obras aqui contemplam o texto 1 de apoio. Depois nós temos o texto 2, onde traz informações sobre o IBGE. Então há uma pesquisa inédita do IBGE, mostra que o Brasil tem 2,1 milhões de trabalhadores por aplicativo. Jornada é maior e ganho por hora é até 37% menor em relação aos que prestam o mesmo tipo de serviço fora das plataformas. O estudo também constatou autonomia limitada do trabalhador em relação ao app. E aí alguns dados em relação a isso, né, em relação a essa pesquisa realizada pelo IBGE. Já no terceiro texto de apoio, nós temos o seguinte: empreendedorismo é o nome da escravidão contemporânea. Então aqui a gente já percebe que é um texto opinativo, né, que traz uma opinião. Inclusive esse próprio título já traz uma crítica em relação à visão sobre o empreendedorismo na atualidade. Cabe de tudo no empreendedorismo, até a precarização do trabalho e da vida humana, deixando a cargo do trabalhador a alimentação, água, equipamento de trabalho e EPIs. Essas grandes empresas se equiparam a casos famosos de fazendas flagradas cometendo o crime de submeter o trabalhador à condição análoga à escrava, onde os trabalhadores precisam alugar foices, luvas, botas, capacetes e até a garrafa térmica para que levem água para a lavoura. Entregador de aplicativo de alimentação circulando com uma bicicleta alugada. Essa cena se tornou cada vez mais comum com o crescimento do desemprego. Em alguns grupos de empreendedorismo, essa atitude de pagar para trabalhar é romantizada e exaltada. Mas, para quem precisa recorrer a esse meio de trabalho, não há vantagens. Então, 3 textos bem fortes, né, impactando essa questão das condições de trabalho, que é o tema central que o vestibular cobrou. Aqui embaixo que nós temos as propostas em si, falando dos gêneros que são solicitados. Então a UFSC ela já é conhecida por essa variação entre os gêneros que podem ser solicitados, e não há um padrão. Às vezes se cobra crônica, às vezes o próprio texto dissertativo, que é mais comum, né, que a gente vê mais em outros vestibulares, inclusive no Enem. E essa variação ela não é padronizada, né? Então se deve estudar vários gêneros para quem, né, vai prestar esse vestibular. Então é bem importante ter conhecimento de que não existe só o gênero dissertativo, há uma infinitude aí de gêneros, né? Então é importante a gente entender mais sobre os que são cobrados no vestibular que a gente quer fazer, tá bem? E na primeira proposta nós temos o seguinte: produza um manifesto posicionando-se sobre as condições de trabalho contemporâneas. Assine o manifesto como classe trabalhadora ou grupo de empregadores.
não assine seu nome, né? Então ele pede para que a assinatura, como o manifesto é um gênero que pede a assinatura em si, né? Então, depois a gente vai falar sobre as estruturas de cada um, mas aqui já se comunica, né? A banca ela já avisa, ó, tu vai assinar ou classe trabalhadora ou grupo de empregadores. Depende muito de como você vai querer se colocar lá no teu manifesto. Aqui na proposta 2, nós temos o seguinte: produza um textão. Bem diferente esse gênero, né? Mas muito comum, tem vários vestibulares já cobrando esse gênero, para ser postado em seu perfil em uma rede social, com um posicionamento sobre as condições de trabalho nos dias de hoje. Então, esse textão aí, o foco, né, dessa escrita vai ser relacionado aí às condições de trabalho nos dias de hoje. Também não assine seu nome, né? Então, a banca também sempre reforça isso para que não haja lá a assinatura do candidato no final do texto. E na proposta 3, o gênero cobrado é a resenha. Então, produza uma resenha sobre uma das obras mencionadas no texto 1 desta prova de redação, considerando as condições de trabalho tematizadas na obra. Então, aqui, para se produzir essa resenha, né, considerando aí o que é esse gênero resenha, que é basicamente uma opinião ali, crítica em relação a uma obra, em relação a um filme, né? Vai fazer, não é um pouquinho diferente de resumo, às vezes a pessoa pode ter essa atrapalhação e associar um resumão, mas na verdade não, a resenha tem outras características que a gente vai falar também nesse vídeo. E aí, para poder fazer essa resenha, o candidato precisava, né, ter conhecimento da obra mencionada lá no texto 1. Então, ele precisava saber pelo menos uma dessas obras aqui, ter o conhecimento para além desse breve resumo que foi colocado aqui na proposta, para conseguir elaborar uma boa resenha, tá? Então, dentre os vários gêneros, o vestibular 2025 cobrou esses 3, que é o manifesto, textão e resenha. Nós vamos começar pelo manifesto. O que se tem como estrutura para produzir um manifesto? O título é essencial, né? Nós precisamos colocar um título nesse manifesto. E aí, como sugestão, assim como eu já sugeri em outros vídeos, o título a gente deixa por último. Primeiro escreve o texto, produz ali a tua redação, para depois voltar nela, encontrar uma linha, uma informação que tenha um posicionamento, né, bem enfático ali, bem claro, e aí usa esse trecho como título, para que o teu título já esteja apresentando os teus pensamentos, o teu pensamento já esteja ali claríssimo na hora da leitura desse título, tá bem? No corpo do texto, nós temos o seguinte: retrata de modo claro o posicionamento do autor em questão, acompanhado dos argumentos convincentes que o justifiquem. O que significa isso, né? O que quer dizer? Que lá na produção do teu manifesto, o que tu tá reivindicando, o que você tá pedindo ali, manifestando, né? E solicitando, intervindo de alguma forma, você precisa usar argumentos, porque a gente também está na mesma estrutura da tipologia argumentativa. Embora o gênero seja diferente de um dissertativo argumentativo ou de um artigo de opinião, que é muito comum a gente escutar essa parte da argumentação, o manifesto também precisa ter argumentos para tu justificar, validar, comprovar a tua manifestação, o que você está reivindicando. Então é essencial, né, na produção estar bem claro. E aí trazer repertórios externos também pode ser, não é comum, mas também pode ser um apoio aí para justificar o teu ponto de vista. E por fim, na estrutura do manifesto também se pede local, data e assinatura. Lembra que lá na proposta estava falando que você tinha que assinar de uma forma ou de outra se escolhesse essa proposta? Então, é porque precisa sim da assinatura do manifestante ali no final do manifesto. Local e data também é interessante, fazem parte aí dessa estrutura. Então, você deve colocar lá a cidade, vírgula, a data e específico. No dia, vou botar a data que eu estou fazendo a prova? Bota o dia da prova. Vou colocar a data do dia que eu estou produzindo a redação no momento do treinamento? Exatamente, coloca aí a data que está produzindo a redação, simplesmente para deixar aí como teste, já ir internalizando essa estrutura que o manifesto também pede, local, data e a assinatura de acordo, né? Então se assina de acordo com o que a banca solicita lá na proposta. Antes de seguirmos, deixa teu like,
se inscreve no canal e se você tem alguma sugestão de um outro vestibular, de uma outra banca que você queira ver aqui, deixa nos comentários, tá bem? Para além de vermos a estrutura de um manifesto, eu também trouxe um exemplo aqui, não é do tema do vestibular em si, mas já nos auxilia a entender melhor essa produção, a maneira que se escreve um manifesto. Olhem só. Então, a gente tem aqui um manifesto a favor da sociedade virtual. Perceba que, nesse caso, o título ele não está já reivindicando ou se posicionando de alguma forma. Ele está falando sobre o que é o manifesto. Então, um manifesto a alguma coisa, um manifesto ao alguma coisa, né? Tu pode também utilizar essa estratégia para fazer o teu título, tá bem? Manifesto a favor da sociedade virtual. O que será que isso quer dizer, né? Já gera uma pulguinha atrás da orelha. Então, a gente vai ler e depois a gente vai, através do texto, perceber o que está se reivindicando, o que está se pedindo, né? Então, eu não trouxe, primeiramente, a proposta em si dessa produção. Por quê? Para a gente já ir trabalhando o entendimento de como o texto já nos posiciona, já nos direciona a deduzir as coisas. E é um texto bom, uma boa produção, ela faz isso, né? A pessoa que está lendo, o leitor, ele não sabe a proposta, mas por meio do texto ele entende o que se pediu, tá bem? Então vamos lá. Nós, estudantes da escola Hélio Cerqueira Leite, estamos aqui perante pais, professores e direção para reivindicar nossos direitos nas redes sociais. Olha aqui, já deixou explícito o que se está reivindicando. E esse nós, estudantes, também já deixa explícito quem está falando, que é um estudante, é um aluno ali da escola Hélio Cerqueira. O monitoramento feito pela escola, desde que comentários sobre a baixa produtividade das aulas de matemáticas foram publicados no Facebook, não justifica esse controle sobre nossas postagens, que são reflexos de nossas opiniões. Então, aqui também já fazendo a contextualização, explicando o que se reivindica e por quê. Porque está acontecendo aí um controle nas redes sociais por parte da escola, né, devido a um comentário feito em relação à aula de matemática. Seguindo, por isso, manifestamos para garantir nossa liberdade virtual, ou a escola tem poder sobre nós até mesmo quando estamos fora dela? Olha essa pergunta para trocar ali, né? O que está acontecendo aqui? Né? Então, já também fez essa estratégia de questionar dentro do manifesto também é interessante, essa conversa com o leitor. Também temos nossa vida pessoal, e esta inclui nossas opiniões e pensamentos. Então, já reforçando essa questão de opinião, de permitir que essa opinião seja postada, né, seja ali compartilhada nas redes sociais. Alunos, pais e até mesmo vocês, professores, juntem-se a nós nesta causa, chamando, olha esse chamamento, é crucial no manifesto. Tipo, venham galera, vamos reivindicar, vamos ver se isso está certo ou não, né? Então, esse chamamento é muito interessante também. Não podemos negar a sociedade virtual, tão presente no nosso dia a dia. Quando digo nosso, é porque sei que, independentemente do grupo ao qual você pertence, certamente está envolvido nas redes sociais. Todos nós temos sim o direito de publicar nossas opiniões virtualmente, sem que alguém nos controle. Olha só, retomando o controle citado lá no segundo parágrafo, né? Então também tem esse reforço aí de que podemos publicar nossas opiniões. Percebam que há uma repetição da palavra opinião, porque esse é o ponto-chave, né, em relação aqui. O que está sendo controlado, o que está sendo monitorado pela escola é essa liberdade ali de opiniões que os alunos têm nas redes sociais pessoais deles, né? Então, ele repete bastante justamente com esse ponto enfático. É minha opinião, eu tenho esse direito, né? Então, essa repetição aqui, ela não é problemática, não é uma repetição por falta de vocabulário, não. Ela é uma repetição para reforçar o posicionamento do autor. Um ponto importante, claro, é que se você ainda não tem o domínio de como fazer essa estratégia de repetições intencionais e não uma repetição por ausência de vocabulário, evite,
né? Só quando você já tem aí uma desenvoltura melhor para conseguir fazer essas retomadas e repetições estratégicas, e aí faz sentido, senão o teu texto vai se tornar muito repetitivo e aí vai dar a sensação mesmo de que você não conhece sinônimos daquela palavra, tá bem? Os comentários sobre as aulas foram apenas uma forma de expressarmos nosso pensamento sem nos dirigirmos diretamente à direção. Aqui também se posicionando no sentido de que a gente estava na nossa rede social, lá no nosso momento pessoal, querendo falar sobre alguma coisa. Então não foi algo direcionado para a direção poder tomar alguma ação, poder agir de alguma forma. Não, a intenção não era essa. A intenção era, digamos, exemplo, né? Não sei o que de fato foi postado lá sobre a aula de matemática, mas era um desabafo online, né, virtual, que a escola já quis agir ali, mesmo que fosse só uma intenção cotidiana ali que o aluno quis desabafar nas redes sociais. Claro, temos um adendo aqui, né, fazendo um parênteses, que se esse comentário, obviamente, ele não pode agredir ninguém, ele não pode ferir ninguém ou a imagem de alguém, né? Quando há esse extrapolamento, sim, é problemático. Nesse cenário aqui, a gente não tem nada explícito, né? Não há um print do que foi postado. Então, a gente não tem certeza aí do que foi realmente uma opinião singela, sem ferir ninguém, ou uma opinião que estava ali fazendo uma retaliação da imagem desse professor ou dessa professora de matemática. Então, claro, a gente tem que ponderar aí essa questão, porém o foco aqui era em relação a esse manifesto desses alunos querendo ter essa liberdade de expressão nas redes pessoais deles. Por fim, nós temos, ou seja, o isto é aqui para fechar, né, para confirmar, validar a ideia. Não cometemos nenhum erro que justifique essa vigilância virtual. Pense nisso e juntem-se a nós. Novamente fazendo essa chamada de venham, lutem, venham para esse lado da luta aqui, para esse lado da força. Então essa retomada aqui no finalzinho também é bem estratégico, bem bacana para a tua produção de manifesto, porque é essa reivindicação, esse pedido, olha só, a gente está certo, o nosso lado é o correto, né? Então essa estratégia que tem no gênero manifesto. Com isso, então, agora nós vamos para o outro gênero que foi solicitado, que é o textão. Estava lá na proposta como opção 2. E o textão não é necessário título, até porque ele tem bem aquela estratégia de textão da internet, né? Aquele textão que a gente vai lá no comentário de alguma postagem ou responder um comentário já existente na postagem e vai lá e faz o textão, né? Então o intuito desse gênero é muito mais trazer essas variações de textos da atualidade, né, para o gênero. E o gênero, ele é exatamente, gêneros textuais são exatamente isso, né? Eles vão se adaptando, vão se mudando, vão evoluindo de acordo com a evolução da sociedade, né? Claro, nunca um gênero vai deixar de existir, mas alguns vão ser pouco usuais, outros vão ser mais comum. O textão é algo mais da atualidade e ele está presente em vários vestibulares, né? Não somente na UFSC, mas tem outros vestibulares também que solicitam, como comentário da internet, né? Essa estratégia aí de textão também é bem comum nos demais vestibulares do Brasil. E como eu comentei, não vai título, né? Não, a gente não precisa colocar título porque a gente não coloca título lá no nosso textão, lá no comentário da internet, né? O foco nesse textão é muito mais ali fazer uma contextualização do tema, desenvolver um apelo emocional ou provocativo, né? Então, às vezes, há essa provocação lá nos comentários, né? Esse posicionamento ali mais enfático para provocar algo ou para sensibilizar aquele leitor, né, aquela pessoa ali que vai ler o meu texto. E é crucial um posicionamento claro, né? Tem que ter essa posição ali bem explícita do que se está pedindo, do que se está querendo emocionar ou querendo provocar. Isso tem que estar muito explícito ali, né, em relação ao teu ponto de vista, ao teu posicionamento sobre aquilo que está sendo falado. E a chamada para ação é essa estratégia aí de se colocar, né? Se coloque no meu lugar, olhe para o meu ponto de vista, pense nisso, vem para o meu lado. Essa estratégia também, nesse sentido do textão, é bem comum. Então, indo ali
Pro exemplo que eu trouxe para vocês, a gente tem o seguinte, e aí por meio desse textão que a gente vai analisar também o que será que ele está pedindo, o que será que está se solicitando. O direito à educação é um dos pilares fundamentais de uma sociedade mais justa e igualitária. Então a gente já percebe que vai falar sobre educação. No Brasil, embora esteja garantido pela Constituição de 1988, vemos na prática um cenário de desigualdades gritantes. Olha só, isso aqui é posicionamento. Desigualdade gritante. Esse gritante aqui é o que eu enxergo da desigualdade, é a minha opinião, é o meu ponto de vista. Claro, aqui é o autor em si, né? Não foi eu precisamente que escrevi esse texto. Mas é nessa estratégia que a gente se coloca, deixa claro que a maneira que eu enxergo a desigualdade, a maneira que eu enxergo X ponto é de tal forma. Então eu deixo isso através dessas palavras de juízo de valor. Eu incremento elas para fortalecer o meu ponto de vista. Quem aqui não conhece alguém que desistiu dos estudos por falta de transporte ou por não ter uma escola decente perto de casa? Olha o questionamento querendo trazer. Olha só, vem, vamos mexer com o emocional desse leitor, né? Vamos pensar, ver se ele consegue se enxergar ou perceber se alguém perto dele já teve que parar de ir para a escola por causa de uma dessas possibilidades aqui, uma desses problemas, né? Então, as condições precárias do ensino público acabam por reforçar o ciclo de exclusão, principalmente nas áreas mais pobres do país. Então, aqui também reforçando o ponto de vista em relação a que não é só em determinados bairros que acontece, né, uma precariedade do ensino público, mas principalmente acontece nas áreas mais pobres do país. Então, reforçando ali o que ele enxerga como problema em relação à educação. Não dá mais para aceitar que, em pleno século XXI, o acesso à educação de qualidade seja um privilégio de poucos. Precisamos de mais investimentos, valorização dos professores e políticas públicas que garantam a inclusão de todos. Então, aqui já reivindicando, pedindo algo semelhante ao que a gente viu lá no manifesto, né? Estava reivindicando, pedindo um posicionamento de alguém. Aqui também, né, se pede ali de que precisamos de mais investimento, de uma valorização dos professores, né, e políticas públicas que garantam a inclusão de todos. Olha só o que eu quero para a educação do país, né, o que eu quero para a nossa educação brasileira. Educação não é um favor, é um direito. Olha aqui o ponto de exclamação, né, fazendo ali um posicionamento de que não é qualquer coisa, a gente está falando sobre educação, né? E isso é um direito, está lá na Constituição, retomando o que foi falado no primeiro parágrafo, né? E cabe a nós, como sociedade, pressionar por mudanças. Então, aqui já fazendo o chamamento, olha só, né? Cabe a nós, pessoas, sociedade, povo, né? Nós precisamos pressionar por mudanças, porque um país que não investe em educação está fadado a perpetuar a desigualdade. Né? Então, novamente, retomou a palavra desigualdade que foi citada anteriormente para focar nesse sentido de que o nosso país precisa investir mais nisso. Né? Então, esse também é um texto bem focado, claro que não é um texto muito longo, porque lá nos comentários não se pede um texto muito longo, né? Por mais que o nome seja textão, não quer dizer que vai ter mais de 20 linhas, não, é pelo contrário, às vezes até é limitado em 10 linhas, 15 linhas, mas a intenção aqui é focar naquela estrutura de pedir algo, reivindicar, chamar para ação, né, fazer esse posicionamento de uma forma claríssima, né, o teu posicionamento ele precisa ser muito objetivo e focado, o que se quer fazer com isso, o que eu quero comentar? Eu quero comentar que a educação, nesse caso, né, que a educação ela é precária e que a gente precisa reivindicar uma educação de qualidade. Um outro ponto também é que percebam que não é porque é um textão da internet que precisa ser um monoparágrafo, um único parágrafo. Não, aqui tem 1, 2, 3, 4 parágrafos pequenos, né, ali de no máximo 3 linhas, né, ficou limitado aí em 3 linhas cada parágrafo, mas para organização das ideias. Então é bem interessante também fazer essa estrutura com mais de um parágrafo para que as tuas ideias fiquem bem estruturadas, bem organizadas. Precisa ser 4? Não precisa. Você pode fazer aí 2, 3
né? Não há uma limitação também. Ah, mas eu quero fazer só em um. Ok, mas talvez vá ficar um pouco mais confuso o teu texto, pode estar um pouquinho, acabar até desarticulando as ideias ali que são trazidas. Então, o ideal é que tenha no mínimo 2 parágrafos. O último texto é resenha. Então, aqui nós temos em relação à estrutura da resenha. Existem dois tipos de resenha, a descritiva e a crítica. A crítica é que normalmente é solicitada nos vestibulares. Por quê? Porque os vestibulares, as bancas, né, até mesmo em concursos que pedirem, né, esse gênero não é comum, mas qualquer banca que solicitar a resenha, ela vai pedir a crítica, porque os vestibulares, eles querem o teu posicionamento, eles querem saber se o candidato, o vestibulando, sabe se posicionar, sabe argumentar, sabe se colocar ali, avaliar o cenário que está sendo apresentado e ter um posicionamento claro. Esse sempre vai ser o foco. É por isso que, neste caso, a resenha que se pede é a crítica, tá bem? Como estrutura, nós temos o seguinte: título, pode retomar o nome da obra, antecipar uma análise principal ou gerar uma curiosidade no leitor. Então, também pode ter essa estratégia aí para a produção do título na resenha. Pode também usar a mesma estratégia lá no sentido que eu falei do manifesto, onde você volta para o teu texto, enxerga ali um trecho onde há um posicionamento bem claro e leva isso para o título. Também dá para usar essa estratégia. Corpo do texto. Então aqui numa resenha a gente tem introdução, os clássicos, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Padrão. Né? A gente tem essa estrutura padrão. Ah, precisa de 2 desenvolvimentos? É aconselhável que sim, né? Dependendo do como você vai articular aí o teu texto, né? Sempre 2 parágrafos de desenvolvimento para melhor organizar os teus argumentos, a tua opinião. Iniciar apresentando um resumo da obra a ser analisada, nesse caso aqui, inclusive trazendo para o vestibular que foi solicitado, era para escolher entre as 3 obras apresentadas no texto 1 de apoio e produzir a resenha. No desenvolvimento, apresente os argumentos que correspondem à visão sobre aquele produto cultural, podendo ser favorável ou não. Então, né, tá tudo bem você concordar ou discordar com alguns pontos em relação à obra apresentada. Né? Pode ser uma obra literária, que é o caso do vestibular que a UFSC solicitou, e também pode ser de um filme, de uma música, né? Tem vários estilos aí de resenha. Nesse caso, foi a obra literária. Na conclusão, faça uma retomada geral dos principais pontos e finalize o texto com uma declaração de maior impacto, recomendando ou não o produto analisado, né? Então, também pode recomendar, avaliar, olha só, faz sentido para leitores tais, faz sentido ou não e tudo mais. O que eu trouxe aqui para vocês para a gente analisar? A resenha do vestibular mesmo da UFSC, tá? Vocês lembram que aqui, dentre as opções, a gente tinha Torturado, Parque Industrial e Solitária. Então, dentre essas 3 obras, eu escolhi essa aqui, né? Em relação à obra do Parque Industrial da Patrícia Galvão. Então, vamos lá para a resenha exemplo que eu trouxe para vocês. Publicado em 1933, Parque Industrial de Patrícia Galvão é um romance que se propõe a denunciar a exploração dos trabalhadores, a opressão feminina no Brasil da década de 1930. Com um estilo inovador e fragmentado, a obra denuncia as desigualdades sociais e expõe as contradições de uma sociedade marcada pelo autoritarismo e pela exploração. Então, o que a gente tem aqui, né, é uma introdução bem clara, bem organizada, no sentido de contextualizar a obra, nos trazer um breve resumo em relação ao do que a gente vai falar, sobre o que a gente vai falar. Então, o foco aqui foi a obra Parque Industrial. Então, eu já tinha que deixar isso explícito na primeira linha, né? Olha só, corretora, olha só, leitora, a gente aqui vai falar, dentre as 3 opções, a gente optou por falar da Parque Industrial. Tá bem?
A obra acompanha a trajetória de operárias e operários de São Paulo, retratando suas condições precárias de trabalho, a repressão policial e a falta de perspectivas dentro de um sistema capitalista opressor. Esse opressor aqui é posicionamento, é ponto de vista. Então, quando a pessoa olhou, né, o autor olhou para essa questão do sistema capitalista, ela já trouxe que dentro da obra o que se retrata é essa maneira opressora do capitalismo. No entanto, então aqui já um operador de contrariedade, né, trazendo um outro ponto de vista em relação à obra, diferentemente de outros romances sociais que trabalham a denúncia por meio de um aprofundamento individual das personagens, Parque Industrial opta por uma estrutura mais fragmentada e objetiva. Então, para além de detalhamentos que era comum na época, né, esses romances serem produzidos de uma maneira muito mais aprofundada e individual de determinada protagonista, na obra Parque Industrial, ela optou por essa maneira mais fragmentada, de maneira mais objetiva, né? A escrita mais objetiva, sacrificando a complexidade emocional em prol de uma mensagem ideológica. Então, o foco aqui não foi da obra, né? Não foi tanto a questão emocional, mas sim a questão ideológica, né? Focando ali nessa visão de exploração dos trabalhadores e opressão da mulher, né? Então aqui nós temos o seguinte: um dos impactos mais intrigantes do romance é a forma como a autora retrata a mulher operária. A protagonista Corina não apenas enfrenta a exploração do trabalho fabril, mas também a opressão de gênero, evidenciando a dupla exploração que as mulheres da classe trabalhadora sofrem. Né? Então, também trazendo um posicionamento em relação ao que se percebe da obra, né? Em que a protagonista ali também, para além da exposição de trabalho da fábrica, né? Que é o contexto de uma fábrica ali por esse trabalho fabril, há também a opressão do gênero, pelo fato dela ser mulher, ela também tinha esse outro preconceito impregnado. Estilisticamente, então, uma análise mais estilística aqui, né? Então, temos um segundo parágrafo de desenvolvimento agora com enfoque fazendo uma análise estilo da obra. O romance dialoga com o modernismo ao adotar a narrativa ágil e experimental, repleta de descrições telegráficas e diálogos diretos. Então, novamente retomando essa ideia de que é muito direto, muito objetivo. Essa escolha dá dinamismo à leitura e reforça a sensação de urgência, mas, ao mesmo tempo, pode afastar leitores que buscam uma construção mais elaborada da trama. Olha só, perceba que aqui é aquela questão de opinar, tipo, olha só, pessoal, acho que vale a pena. Para os leitores que gostam mais de construções mais elaboradas, talvez esse livro não seja tão interessante para você, né? Então, ele já traz aqui essa opinião, essa avaliação para possíveis novos leitores. Em alguns trechos, o tom panfletário se sobressai, tanto que a leitura parece ceder espaço para discursos ideológico, né, ao discurso ideológico. Então aqui também, de novo, fala, né, que não é um texto ali, um romance mais detalhado, não. Ali o foco está muito mais enfático nessa questão ideológica, tornando certas passagens excessivamente expositivas e até previsíveis. Então, novamente, ó, isso aqui é a opinião do autor que está produzindo a resenha, né? Então, isso aqui, olha só, o livro às vezes até fica muito expositivo e previsível, não tem aquela sensação de curiosidade que pode gerar, não, já vai pro óbvio ali, para aquilo que como leitor já imagina. Então, ele deixa isso bem explícito para que um futuro leitor pense, acho que esse livro vale a pena ou não quero ler esse livro. Ainda assim, então, para o último parágrafo de conclusão, fazendo o fechamento da ideia dessa resenha, temos: Parque Industrial é uma obra essencial para compreender a literatura social brasileira e o papel das mulheres na militância política da época. Seu maior mérito está em trazer à tona temas que, quase um século depois, permanecem atuais. Posicionamento de novo, olha só, né? Retomando que vale a pena, é interessante a leitura da obra, considerando essa questão de que, passado anos e anos, ainda se
tem, né, esses pontos aqui políticos em relação à opressão feminina e tudo mais, ainda é muito atual. Como a exploração do trabalho e a desigualdade de gênero, né, que são os pontos da atualidade, que ainda há muito, né? Embora tenha limitações estilísticas e narrativas, o que foi apontado no parágrafo 2 de desenvolvimento, aqui no D2, o livro é um documento histórico valioso e um testemunho da ousadia de Patrícia Galvão, né? Então, pegando a autora do livro, uma autora que desafiou os padrões de sua época, tanto na literatura quanto na política, né? Então, ali trazendo essa bravura, né? Essa ousadia aí da Patrícia Galvão em escrever um livro desses na época em que se retratava essas problemáticas políticas de opressão feminina que ainda reverbera na atualidade, né? Então, essa é a estrutura de um gênero resenha, né? Onde a gente tem aí muito clara a organização das ideias e opinião do autor ali em relação a uma obra para conciliar se vale a pena ou se não vale, né? Porque, percebam, através dessa resenha, através dessa leitura aqui, né, dessas informações, você aí da sua casa consegue perceber se vai gostar ou não desse livro, né? Você compraria o Parque Industrial? Então aí é um ponto que tu já percebe se tu vai se cativou ou não pelo livro, né? E aí toma uma decisão de comprar ou não a obra, de querer ler ou não essa obra, tá bem? E um ponto importante que não tem aqui e eu deixei de forma estratégica é perguntando para você aí, qual título a gente pode colocar nessa resenha? Qual um título que se encaixa, considerando que resenha também nós temos que colocar título, faz parte aí da estrutura dela, né? Então, deixa aí no comentário qual o título você colocaria nesse texto, tá bem? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!